Respeitável público, seja muito bem-vindo ao nosso teatro. Aqui nós vamos colocar em cena as mais espetaculares histórias dos livros. Não se espante se objetos comuns do nosso cotidiano se transformarem aqui em personagens e cenários. Faremos tudo isso com a ajuda da sua imaginação e brincando de montão. No episódio de hoje, nós vamos colocar em cena a história de um jovem sonhador que de escravo virou governador com a ajuda do seu senhor. Preparado? Se acomode no seu lugar, porque o espetáculo vai começar! Era uma vez um jovem chamado José. José. Larará, larará. José era filho de Jacó e Jacó tinha outros filhos. Ou seja, José tinha muitos irmãos. Os irmãos de José. Muitos irmãos. Acontece que José era um dos filhos caçulas, sabe? E Jacó amava ele. Ai, José, coisinha mais fofa de papai. Papai te ama. Ai. E Jacó decidiu dar um presente para José. Uma túnica colorida. Sabem túnica? Uma roupa. Uma roupa de várias cores. Que linda! Vamos ver se serve, José. Vamos lá. Ai, que linda, José! Porém, os irmãos de José, quando souberam disso, ficaram com ciúmes. Ei, como assim o pai te dá um presente e não dá pra gente? Como assim não dá pra gente? Como assim? E pra piorar a situação, José começou a ter sonhos. O próprio Deus deu sonhos para José. Porém, José, em vez de guardar no coração os sonhos que Deus dava a ele, decidiu contar para os irmãos. Olha só. Ei! Vocês precisam escutar o sonho que eu tive. Eu sonhei que eu era rei sobre vocês. Os irmãos ficaram com ainda mais raiva. Como assim você sonhou que reinava sobre nós? Como assim? Como assim? E depois daquele dia, os irmãos ficavam planejando como fazer o mal para José. Um dia, os irmãos foram trabalhar no rebanho do pai, em um local longe dali. Só que o pai, sabendo que os irmãos eram sapecas, fez um pedido a José. Ô José, vai dar uma olhadinha nos seus irmãos, fica de olho para ver se eles não estão aprontando. E José, que era obediente, foi. Tralalala, tralalala, irmãos, irmãos. Só que os irmãos, quando viram José ao longe, ficaram com raiva. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo! Que horror! Eles começaram a fofocar e armar um plano contra José. Quando José se aproximou deles, um deles arrancou a túnica colorida de José. Que essa túnica vem pegar! José, coitado, ficou desesperado. E como se não bastasse, crianças, jogaram José num poço. Vocês sabem o que é um poço? É um lugar que tem um buraco bem fundo. E jogaram José naquele buraco fundo. Não, socorro! Catapum! Tadinho do José. Sabe, eles queriam mesmo era matar José, crianças. Mas aí estava passando ali por perto uma comitiva, uma caravana que estava indo para o Egito.
Tananana. E os irmãos acharam uma boa, em vez de matar José, vender ele como escravo. Não, não, por favor, não, 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 não. E lá se foi José, vendido como escravo para o Egito. E os irmãos pegaram a túnica colorida de José e mentiram para o pai Jacó, dizendo que José havia morrido, que tinha sido devorado por uma fera. Ai, que coisa feia vocês, viu? Ai, meu Deus do céu. E lá se foi José, como escravo para o Egito. Ai, eu fico pensando, crianças, que enquanto José estava naquela caravana para o Egito como escravo, ele ficava com aquela dor no coração e pensando nos sonhos que Deus tinha dado a ele. Ora, Deus tinha dado a ele sonhos mostrando que ele se tornaria um grande rei e agora ele estava como escravo. Eu imagino que durante a viagem ele olhou para o céu estrelado e começou a pensar: meu Deus é fiel, conhece o meu ser e sonda meu coração. Se eu for fiel, meu Deus ouvirá do céu minha oração. José decidiu que não importa o que acontecesse no Egito, ele seria fiel ao Deus que deu sonhos a ele. Pois então, crianças, acontece que lá no Egito, José sofreu demais. Ele se tornou o escravo de um homem importante. E a esposa desse homem importante, que se chamava Potifar, mentiu a respeito de José. E José, por ter sido fiel a Deus, acredita que ele foi preso. Ai, pobrezinho de José! Lá na prisão ele sofreu muito, porém ele continuou fiel a Deus, de acordo com aquele propósito que ele tinha feito. E lá na prisão, crianças, José começou a decifrar os sonhos dos presos. Sim, os presos sonhavam muitas coisas e Deus dava a José a revelação, o significado dos sonhos. E essa fama de José de saber o que os outros sonhavam chegou aos ouvidos de alguém muito importante. Pam, 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 pam. Prrr, com vocês, brrr, Faraó! O faraó, gente, era uma espécie de rei do Egito, sabem? E ele tinha tido um sonho bem esquisito, ninguém conseguia descobrir o que significava. Eu vou contar para vocês o sonho. Ele sonhou que existiam, assim, 7 vacas gordas. Aí também no sonho tinha 7 vacas magras. Acontece que as vacas magras, em um momento do sonho, engoliam as vacas gordas. Esquisito, né, gente? E ele não fazia ideia do que significava isso tudo. Porém, quando ele soube que na prisão havia um jovem com um dom de Deus de descobrir os sonhos, ele mandou chamar ele imediatamente. Chamem imediatamente este jovem à minha presença! José tomou banho, ai, ficou cheiroso, bonito e apareceu diante de Faraó. Faraó contou o sonho. José, ele descobriu tudo o que significava o sonho. Grande Faraó, 7 vacas gordas significam 7 anos de muita comida e bebida no Egito. Mas 7 vacas magras significam outros 7 anos que virão com nada de comida nem bebida na nação. Então, Faraó, prepare-se, coloque um homem inteligente para cuidar das coisas do Egito. Faraó ficou tão impressionado com José que não teve dúvida. Faraó elegeu José como seu ajudante no Egito. José se tornou praticamente um governante daquela nação. Meu Deus é fiel, conhece o meu ser e sonda meu coração. Se eu for fiel, meu Deus ouvirá do céu minha oração.
Crianças, Deus fez com que José, da prisão, da escravidão, se tornasse governante do Egito. E então vieram os 7 anos de muita comida e bebida, e José guardou muito mantimento para aquela nação. E depois vieram mais 7 anos sem comida nem bebida, e todas as nações ao redor vinham até o Egito para comprar comida da nação. E vocês lembram dos irmãos de José? Pois é, eles ainda moravam na terra de Canaã. E lá na terra de Canaã havia muita fome e eles precisaram ir até o Egito, gente. Fazer o quê? Comprar comida do governador do Egito. O irmão deles. Quando chegaram lá, imploraram: ó grande governante, nos concede comprar comida para a nossa família. Quando José olhou para eles, percebeu que eram os seus irmãos. Eles mal reconheceram José todo bonitão, assim, de governador do Egito. Mas José, quando olhou para o rosto deles, crianças, ele se escondeu e chorou amargamente. Porque ele lembrou, né, crianças, que os irmãos fizeram mal para ele, venderam ele como escravo, jogaram ele num poço. Vocês lembram, né? Então, será que José iria perdoar os irmãos? Bom, tudo que José estava fazendo era de acordo com a fidelidade que ele tinha ao seu Deus. E ele entendeu que se tudo isso tinha acontecido, era porque Deus estava provendo comida e mantimento para o povo de Canaã. Crianças, José revelou aos seus irmãos quem ele era e perdoou a eles. Eu perdoo a vocês, pois sei que tudo isso aconteceu de acordo com o propósito de Deus. Ai, todos se abraçaram e choraram muito e se perdoaram. E então uma família muito feliz permaneceu unida. José chamou a sua família para morar juntinho dele ali no Egito, para não passarem fome nem nada. E assim, Deus tocou no coração de José para perdoar os seus familiares, porque Deus realizou o sonho de José. Vocês lembram? Deus realiza sonhos se nós formos fiéis a Ele. Que tal, meu amiguinho? Essa história aconteceu de verdade, viu? Está na Bíblia. Você reparou que o próprio Deus deu sonhos a José e ele se encarregou de ajudar José a realizar esses sonhos. Você sabia que Deus quer dar a você de presente os sonhos dele? Sim, meu amiguinho, você está nos planos de Deus. Você quer receber de Deus os seus sonhos? Então ore comigo. Amado Deus, eu quero os seus sonhos na minha vida. Que nada nesse mundo, Deus, impeça os seus sonhos de se realizarem na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vejo você no nosso próximo espetáculo do Bíblia em Cena.